questão de número 10 agora. A questão de número 10 é uma questão que fala sobre o valor semântico dos conectivos. Aqui o valor semântico das preposições. Aqui no curso nós falamos sobre esses valores semânticos lá quando nós estávamos ainda na parte de morfologia, né? Que eu trouxe para vocês o que era uma preposição e um quadro com os valores semânticos dessas preposições. No caso ele fala da preposição de. E qual é o interessante da preposição de? De fato ela pode ter todos esses valores semânticos que aparecem aí, mas é contextual, é no contexto que a gente resolve se é um ou outro, belezinha? Por exemplo, vamos pensar assim, eu falo que eu viajei de trem, viajar de trem. O de trem, a palavra trem, é o meio utilizado para viajar. Então, a preposição de estaria nesse contexto com a ideia de meio. Posse, a casa de Pedro. A casa pertence ao Pedro, então a ideia de posse, e assim vai, belezinha? Massa demais. Aí ele diz assim, a preposição de em a pandemia de Covid-19, pandemia de Covid-19. Qual é o segredo do sucesso? A gente vai pensar o seguinte, esse de Covid-19 é a ideia de meio? É o meio utilizado para fazer uma pandemia? Não faz sentido, né? É a ideia de posse? A pandemia pertence à Covid-19? Não, não é isso. É a ideia de origem? A pandemia se originou na Covid-19? Uma forçação de barra, o maluco lá na hora de fazer a prova, né? Com toda a adrenalina do momento até poderia pensar, mas não é origem. É a causa, foi aquilo que causou a pandemia. O que causou a pandemia não foi a Covid-19? É. Então esse é o gabarito. Ideia de causa. E como seria essa ideia de matéria, professor? Seria mais ou menos a seguinte situação. Feito de, por exemplo, eu falo um chinelo de couro. Chinelo de couro, ele foi feito de couro. Então a matéria utilizada para fazer o chinelo seria o couro. E assim eu teria a ideia de matéria. Mas não foi isso que aconteceu. A pandemia não é feita de Covid-19, né? Então, gabarito, delta aí, bem bonitinho.